Pega agora a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Vamos, pega a sua Bíblia. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração para estar transmitindo, para ser um canal de bênção para a sua vida aqui nesta manhã. 1 João, aleluia, 1 João, capítulo de número 3, e o versículo 7 e o versículo 8. Glórias a Deus. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7 e o versículo de número 8. Quantos que podem glorificar a Deus? Podemos ler a palavra do Senhor? Que maravilha! Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais e toda a sua família. Vamos ler então a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7 e 8. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Repita mais uma vez comigo esses últimos versículos lá na parte B. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, do inimigo. Amém? Levanta as suas mãos ao céu. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nesta manhã, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é inerrante. Fala ao nosso coração, Senhor, esta manhã, aquilo que nós precisamos ouvir. Fala através do Teu Espírito Santo. Senhor, eu clamo a Ti e peço, Senhor, porque assim como o Senhor dissera, sem mim nada podereis fazer. Eu reconheço, Senhor, que sem a Tua presença, eu reconheço, Senhor, que sem o Senhor nada acontece. Mas quando o Senhor chega, Pai, o inimigo ele bate em retirada. Quando o Senhor chega, as trevas são dissipadas. Quando o Senhor chega, o inimigo não suporta. Quando o Senhor chega, até o morto ressuscita. Quando o Senhor chega, milagres, sinais e maravilhas acontecem, porque a Tua presença para muitos é algo inexplicável, mas para nós que cremos, que confiamos, para nós que a Ti nos entregamos, Senhor, nós entendemos a importância da Tua palavra, a importância do Teu Espírito Santo, a importância da Tua presença, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, tenha total liberdade aqui nesta manhã. Sim, Senhor, tenha total liberdade para estar operando conforme bem parecer aos Teus olhos. Tenha total liberdade para salvar almas. Tenha total liberdade, Senhor, para liberar perdão, para curar, para transformar. Tenha total liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações, porque esta manhã nós entendemos que aqui nos reunimos para buscar a Tua presença, aqui nos reunimos, Senhor, para ouvir a Tua voz, aqui nos reunimos, Senhor, porque nós identificamos e entendemos a importância de nós estarmos na presença do Senhor, a
importância de nós buscarmos, de nos revestirmos, de sermos cheios do Espírito Santo, para nós vencermos, para suportarmos os dias maus, para suportarmos, Senhor, toda provação, toda dificuldade, toda luta, toda adversidade, porque sabemos, Senhor, assim como o Senhor disse aos seus discípulos: por causa do meu nome sereis perseguidos e odiados. O Senhor, meu Deus, deixa bem claro que muitos, ó Pai, se levantarão, muitos, Senhor, colocarão-se em oposição, mas a palavra do Senhor nos diz que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Não deixa, Senhor, o inimigo avançar, o inimigo prevalecer. Não permita, Pai, que esse irmão venha desistir, venha olhar para trás, mas é assim como o Senhor fez com a vida do apóstolo Paulo, trazendo a ele a resposta, dizendo: a minha graça te basta. Que aqui nesta manhã, Senhor, a tua graça seja notória, a tua graça seja sobre a nossa vida, a tua graça, Senhor meu Pai, uma graça operante, redentora, transformadora, fortalecedora. Sim, Senhor, esta graça possa tomar este ambiente, ó Pai, que o Senhor meu Deus tenha o controle, que o Senhor meu Deus possa trabalhar. Sim, Senhor meu Deus, diante da vida de cada irmão, mesmo aquele que entrou aqui hoje dizendo que não está suportando, que não está mais aguentando, é sobre a vida dele, ó Pai, o Senhor possa operar também sobre aquele, meu Deus, que veio aqui hoje buscando uma resposta, porque ele falou que é a última oportunidade, é o último momento, é a última vez. Mas eu creio, Senhor, que ele vai sair daqui hoje com um pensamento diferenciado do que ele entrou, não por mim, mas pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. E nesta manhã, Espírito Santo de Deus, age sobre a vida desta pessoa, porque é o Senhor que convence o homem do pecado e do juízo, porque é o Senhor que pode salvar, libertar e transformar a cada vida. É o que eu te peço, meu Deus, e em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém, Senhor Jesus. Pode se assentar, pode glorificar a Deus. Isso, glorifique a Ele, exalte o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, de todo louvor e toda adoração. João, ele fala algo muito importante. Ele diz: filhinhos, ninguém vos engane. E quantas pessoas hoje estão sendo enganadas? Ninguém vos engane, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: nos últimos dias enganaria muitos. Então nós não podemos permitir sermos enganados. A palavra do Senhor diz: o meu povo perece pela falta do conhecimento. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que fomos livres pelo conhecimento da verdade, nós não podemos mais permitir que o inimigo nos engane. Engana-se aquele que pensa que somente agora o inimigo ataca, vem tentando persuadir a muitas pessoas. Mas desde o princípio, desde o início, ele vem tentando enganar e vem conseguindo, inclusive, enganar a muitas pessoas. Nós vamos entender lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo de número 2 e versículo 8. A palavra do Senhor diz:
e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E tomou o Senhor, no versículo 15 e 17, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí você vai entender que o Senhor lhe prepara um lugar especial para o homem. E o Senhor, vendo que não era bom que o homem vivesse ali sozinho, o Senhor vai dar-lhe uma adjuntora para estar ali ao lado dele. E toda a liberdade esse homem tinha, como o Senhor disse a ele: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas a palavra do Senhor diz no capítulo 3, versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha bem que o homem e a mulher estavam em um ambiente que, assim podemos dizer, perfeito, maravilhoso, um lugar abençoado. Tinha tudo para uma vida abençoada, tudo para uma vida tranquila, uma vida de paz, serena, seguindo tudo que ele precisava, ele tinha ali. E sabe o que é mais importante? É que Deus visitava-os todos os dias. Se ele tinha fome, ele tinha o que comer, ele tinha com quem conversar, ele tinha algo para se ocupar, e tinha a presença de Deus todos os dias, porque todos os dias o Senhor ali o visitava. Tinha tudo o que precisava, mas parece que não era o suficiente. E a mulher permitiu, em um diálogo, que a serpente persuadisse ela a comer o fruto que Deus ordenou para não comer. E sabe como que deu-se o início diante a esta queda? Tudo por causa de uma conversa, de um diálogo. Porque assim a mulher começou a dar ouvido para a serpente. Porque assim a mulher começou então a dar ouvido que a serpente falava, tentando persuadi-la. Então nós entendemos, tudo começou através de uma conversa. Foi suficiente para convencer a mulher a desobedecer a Deus. É claro que a serpente não falou diretamente: seja desobediente, mas disse para ela: você está sendo enganada, você pode comer, porque a partir do momento que você começar a comer, você vai ser igual a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo também está dizendo as más conversações. E por que ela foi persuadida? Conversações. A serpente chegou até ela e começou então uma conversa. Em Gênesis no capítulo 3, versículo 11: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aí agora o Senhor fala com a mulher: por que fizeste isso? A mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Vamos entender que diante desse diálogo, quando o Senhor pergunta para o homem: por que comeste tu da árvore que te ordenei para não comer? Ele vai logo dar resposta ao Senhor. Ele responde para Deus: a mulher que me deste por companheira. Ele está dizendo: a culpa é dela.
E quando o Senhor pergunta para a mulher, ela também vai dizer: a culpa é da serpente. E olha o que nós vamos compreender: Deus havia dito para ele que não viesse comer daquele fruto, mas aí ele comeu. E sabe o que acontece? A culpa não é dele agora, a culpa é da mulher, a culpa é da serpente. E quantos de nós, quantas pessoas que entre nós, e quantos que estão nos acompanhando, que vive esse diálogo contínuo, que vive sempre colocando a culpa em alguém, dizendo: a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Mas a palavra de Deus está aí, a ordem de Deus já foi deliberada, basta nós executarmos agora e não colocarmos a culpa em alguém, dizendo: eu pequei, ou eu errei, ou eu cometi, ou eu fiz isso por causa da situação em que eu estava vivendo. Olha o que a palavra do Senhor fala acerca do rei Saul, quando a ordem foi dada para que ele aguardasse a chegada do profeta Samuel. E quando Samuel chega e fala para ele: por que você não esperou a minha chegada? Ele também vai dar uma desculpa, ele vai dizer: mas o povo estava se afastando, os inimigos se aproximando, e diante a uma outra oportunidade, ele uma vez mais vai dar desculpa. E sabe o que Deus fala agora para Samuel? Até quando tu terás dó de Saul? Porque eu já tenho rejeitado. Então nós precisamos compreender, nós não precisamos ficar colocando a culpa em ninguém, e nem muito menos ficarmos dando desculpa. Por quê? Porque Deus conhece toda a verdade, porque o Senhor está atento a cada passo, pensamento e intenção do nosso coração. Aleluia. Ela vai dizer: a culpa é dele. Ou ele vai dizer: a culpa é dela, a culpa é de outro. Olha o que a palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13: ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então nós entendemos, a palavra engodado nos dá um entendimento de iludido com falsas promessas. E então Gênesis 3:5, olha o que a serpente disse para a mulher: no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela foi atraída, ela foi engodada ou iludida com falsas promessas, mas pela sua própria concupiscência. Porque quando a serpente diz para ela: se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, despertou naquela mulher o desejo de ser um pouco mais, despertou nela o desejo de ter mais, despertou nela o sentimento de querer ser igual. E este sentimento vai proporcionar na vida dela uma destruição. É como se tudo que Deus havia colocado sobre a vida dela, ou tudo que Deus havia feito para eles, não fosse o suficiente, não fosse o bastante. Diante daquilo que Deus havia já realizado, já havia preparado e confiado sobre a vida deles, é como se não fosse suficiente. Eu quero ser igual a Ele, eu quero ter mais. E a serpente está ali enganando: vai, se você comer, você vai ser igual a Ele. A mulher foi enganada pela serpente, iludida com falsas promessas, porém atraída pela própria concupiscência de ser igual, de estar em um patamar igual de Deus, igual do Senhor, ser igual a Ele, ter uma visão aberta, um entendimento, um conhecimento semelhante. Em Romanos capítulo 7, versículo 17, Paulo diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem
algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Nós entendemos que muitas pessoas, assim podemos dizer, nós temos uma facilidade a mais, uma inclinação para o pecado. Já percebeu que muitas das vezes, quando queremos fazer mais para Deus, parece que algo impede. Mas quando diante aos nossos desejos, à nossa vontade, parece que há uma facilidade. E Paulo está declarando, dizendo: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque ele reconhece: na minha carne não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está dizendo: eu enfrento uma luta, eu enfrento uma batalha, eu enfrento uma dificuldade, mas essa batalha que eu enfrento, ele está dizendo, é uma luta contra mim mesmo, é uma batalha que eu enfrento contra mim mesmo, é uma luta que eu travo contra mim mesmo, contra o meu eu, contra o meu ego, contra o meu orgulho, contra o meu desejo, a minha vontade, a concupiscência da minha carne. Ele está dizendo: eu enfrento uma batalha travada. Nós também enfrentamos esta batalha travada. Pode observar que quando você dobra o joelho para orar, parece que te dá sono. Se você não colocar um propósito, não firmar um propósito com Deus: Senhor, hoje eu vou orar, a vontade que te dá é de você deitar, de você dormir. Sabemos que existe essa dificuldade, e não é apenas um momento, parece que nós enfrentamos isso todos os dias da nossa vida. É por isso a importância de nós estarmos diante daquilo que Tiago falou: sujeitai-vos a Deus, resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Aleluia. Paulo também menciona no capítulo 5, versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas o pecado abundou, superabundou a graça. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está dizendo que por causa da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Paulo já entendia e compreendia acerca, diante ao que ele está falando aos romanos, que através de um homem, ele diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele está dizendo: aonde havia aquele pecado, a graça foi maior. A graça foi maior. Ele diz que como o pecado reinou na morte, a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Mas em quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Voltando ao livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, olha o que o Senhor diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. O Senhor está liberando uma palavra para aquela serpente, dizendo: entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Ele está dizendo: esta semente terá autoridade para esmagar a cabeça da serpente.
capítulo 3, versículo 23, aos Romanos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diante ao pecado, ao erro, à queda do homem, em um ambiente perfeito que Deus havia criado, o Senhor agora diz: entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Passados-se milhares de anos desde esse episódio, diante ao que relata em Gênesis nos primeiros capítulos, até a vida de Jesus, agora João Batista estava às margens do Rio Jordão, e muitos vinham até ele, ouvindo a mensagem que João anunciava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem de João era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitos aguardavam a chegada do remidor, a chegada do Messias, a chegada do Salvador. Desde quando o profeta Isaías havia já dito do incremento desse principado e da paz, ele diz: não haverá fim. Ele está falando, vai chegar um reino, ele vai crescer, desenvolver, vai aumentar, mas não vai ter fim. Muitas pessoas aguardavam essa promessa. Ele fala de um menino nos nasceu, associando-se diante ao texto que nós lemos em Gênesis, quando fala da semente da mulher. E Isaías está dizendo: uma virgem conceberá uma criança e dará à luz. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Isaías está dizendo: vai acontecer, Ele vai chegar, Ele vai reinar. Só quem crê no maravilhoso conselheiro, isso, só quem crê no príncipe da paz, no Pai da eternidade, só quem crê dá glória para Ele. Só quem crê, Ele joga a mão lá em cima, isso. Mas liberam glória, liberam glória, liberam glória. Dai glórias para Ele, Senhor. Aleluia. Aí no capítulo 1 de João, no versículo 29, no dia seguinte, olha bem, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: olha o que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho que você não entendeu, vou repetir para você melhorar o glória. Oh, aleluia. Todo mundo estava esperando a chegada dele. Muitas pessoas esperavam a chegada dele. Muitas pessoas estavam ali esperando o cumprimento desta profecia. E de repente está João à margem do Rio Jordão. E quando ele olha, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele acabou de chegar, Ele acabou de se apresentar ali. E João identifica, o João o conhece. Quando ele chega, João identifica: e chegou aquele que tem o poder de limpar, aquele que tem o poder de transformar, aquele que tem o poder de tirar o pecado. Assim, aleluia. João identifica, ele chegou. João identifica, ele chegou. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa graça, João está diante dele. Esta graça, João identifica. Quando olha para ele, João identifica: eis aí aquele que eu vos tinha anunciado.
porque João já havia falado dele: eu vos batizo com água, mas vem um após mim, e ele vos batizará com fogo. João estava dizendo: eu não sou digno de carregar as suas alparcas. João estava falando: não sou digno de levar as suas sandálias. E quando ele chega, João logo identifica: ele chegou, ele está aqui. Olha ele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele chega, alguma coisa acontece. Quando ele chega, o milagre acontece. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, a palavra do Senhor fala do filho da viúva de Naim. Porque quando então aquela viúva sai para enterrar o seu filho fora da cidade, o Senhor olha para aquela mulher, e a palavra do Senhor diz que ele se move de íntima compaixão. Quando ele olhando para ela, alguma coisa acontece por dentro, e o Senhor então direciona a palavra para aquela mulher: não chores. Mas como que eu vou dizer para alguém que está enterrando o seu filho não chorar? Como que eu vou dizer para alguém que está enterrando a sua vida, o seu projeto, o seu sonho, não chorar? Como que eu vou dizer para alguém que perdeu tudo não chorar? Como que eu vou dizer para alguém que está ali no seu momento mais difícil da vida? As lágrimas para ela é a única solução. As lágrimas para aquela mulher é a única coisa que resta. As lágrimas para aquela mulher é a única coisa que ela ainda tem. Mas quando Jesus Cristo diz para ela: não chores, e quando ele diz não chore, é porque ele tem poder de reverter a situação. E quando ele toca no esquife para o cortejo, ele direciona uma palavra para aquele mancebo, dizendo: a ti te digo, jovem, levanta-te. E o Senhor pegou pela mão e o entregou para sua mãe. Hoje o Senhor entrega na sua mão a sua vitória, porque quando ele chega, até morto ressuscita. Talvez você enterrou, ou talvez você perdeu, ou talvez você já não tem mais ânimo para alcançar os projetos da tua vida, para realizar os teus sonhos. Mas Jesus está dizendo: quando eu chego, é para mudar a sua história. Só quem crê joga a mão lá em cima e dá glória para Ele. O maior erro é acharmos que as coisas têm que ser realizadas no nosso tempo, quando Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Quando o Senhor chega na aldeia de Marta e Maria, em João capítulo de número 11, a palavra do Senhor diz que ela fala ao Senhor: se o Senhor tivesse chegado antes, talvez Lázaro não teria morrido, ele estaria vivo. Olha bem, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não estaria morto. O Senhor disse para aquela mulher: você crê que ele há de ressuscitar? Eu creio. No último dia ele vai ressuscitar. Olha o que o Senhor disse para ela: eu sou a ressurreição. Ele está dizendo: eu sou aquele que tem poder de trazer vida àquele que está morto. Ele está dizendo: eu tenho poder, eu sou aquele. Eu cheguei e tenho o poder de trazer a vida a quem está morto. Mas muitas pessoas acham, sabe o que? Ele não tem mais jeito, não adianta mais, acabou-se, findou-se. Aí muitas pessoas pensam: não tem mais jeito, não adianta, ele já se afundou na situação que ele está vivendo. E muitos ali olhando a situação, já tem 4 dias, já cheira mal, e o odor já é terrível. Aí o Senhor dá uma ordem: tirai a pedra. Aqueles homens, eu fico imaginando naquele momento, 4 dias depois, e ele acabou de chegar, não sei nem onde estava, e agora manda tirar a pedra. Ou você crê no milagre, ou a porta vai continuar fechada. Ou você crê que quando ele chega, ele tem poder de mudar a história, ou a tua história vai continuar a mesma. Ou você crê que onde ele está, ele tem poder para mudar o ambiente, ou o ambiente vai continuar o mesmo. É tempo de você tirar a incredulidade do teu coração. Glória a Deus. Nós não podemos ficar
apenas a crer naquilo que nós estamos vendo. Porque o Senhor disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas ele creu, ele acreditou. E tem pessoas que aguardam a conclusão. Quando acontecer, quando Jesus desce do monte, chegou até ele um leproso e o adorou. E disse: se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Sabe o que aconteceu? Antes de ser limpo, ele já se prostrou e adorou. Antes de ser curado, ele já se prostrou e adorou. Antes de acontecer o milagre, ele já estava nos pés do Senhor ali, adorando. E o Senhor disse: quero ser limpo. Ser limpo. Aleluias. Oh glórias. Quando o Senhor dá ordem e aquela pedra é removida, imagina o ambiente naquele momento. Pessoas incrédulas, alguns outros crendo, alguns outros sem entender nada, alguns outros ali por estar. Mas logo a situação muda e todos são impactados diante daquilo que acontece. Porque existem pessoas que creem, outros não creem em nada. Alguns por estar, outros não sei. Mas quando ele chega e dá aquela ordem para que aquele defunto saísse de dentro daquele sepulcro. E agora até mesmo os incrédulos, até mesmo aqueles que jamais esperavam que poderia acontecer, diante do milagre, eles puderam agora contemplar e entender que quando Jesus Cristo chega, até mesmo aquele que está morto, ele ressuscita. Talvez alguém da tua família está praticamente morta, assim podemos dizer, não no corpo físico, mas ela está morta, porque está dominada, controlada pelas drogas, está destruída pelo alcoolismo, está destruída, ela está sofrendo com uma depressão, ou está sendo atormentada por espíritos malignos, a mente dela está atribulada, atormentada. Você olha para esta pessoa, e muitos outros até mesmo chegam a dizer: ela não tem mais jeito, não adianta. Outros correm para o médico, correm para o psiquiatra, outros interna, vai lá e passa medicamento. Ela passa boa parte do dia dormindo, não tem como dizer assim um convívio com a família. E até porque se ela sair daquele estado em que ela se encontra dopada, adormecida, é tormento dentro de casa. Mas eu quero dizer para você algo, você que está vivendo essa situação, seja aqui ou em outro estado, em outro país, aonde você estiver, quando ele chega, ele muda a situação. Abre a porta da tua casa nesta manhã e deixa ele entrar para mudar a história da tua família, porque até mesmo os familiares não acreditam mais. Mas quando ele chega, ele traz vida com abundância. E aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Oh glória. Mas eu quero dizer algo muito importante para você, importantíssimo, porque mais do que uma cura para o seu corpo físico, mais do que um milagre para o seu corpo físico, é o perdão dos seus pecados para uma vida eterna com Cristo Jesus. Por que, pastor? Quantos homens, a palavra do Senhor diz em João, no capítulo 5, versículo 14: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais.
para que te não suceda alguma coisa pior. Olha bem, ele viveu ali 38 anos paralítico, e estava ali aguardando o movimento das águas para descer, mas sempre vinha alguém e entrava na frente dele. 38 anos que ele vivia naquela situação. Jesus Cristo chegou até ele e fez um milagre sobre a vida dele, dizendo: toma o teu leito, levanta, anda, vai embora. E aquele homem foi curado. Mas quando Jesus o encontra, Jesus fala para ele: já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Olha o que Jesus diz para aquele homem que há 38 anos não andava e agora estava saltando, estava andando, estava alegre. O Senhor diz para ele assim: está bem, né? Está curado, agora vai, não peques mais, para que não venha algo pior. Ele está dizendo assim: pior do que os 38 anos que esse homem viveu paralítico, pior do que os 38 anos que esse homem viveu sem poder andar. Para ele, talvez aquela situação, ele 38 anos sem poder se levantar, sem poder andar. Mas o Senhor está dizendo assim: não peques, para que não venha coisa pior para você. Porque mesmo paralítico, ele ainda acreditava que podia se levantar. Mesmo paralítico, ele ainda acreditava que ele podia sair daquela situação. Mesmo paralítico, ele acreditava que ele poderia se levantar. Mesmo paralítico, a fé dele fez com que ele ficasse ali naquele lugar, esperando o milagre acontecer. Mesmo paralítico, aquele homem estava ali, aguardando para que ele saísse daquela situação. Então mesmo paralítico, não impediu dele ter fé, não impediu dele permanecer, não impediu dele perseverar. Mas o Senhor está dizendo: não peques mais, para que não venha a suceder algo pior. E o que pior poderia acontecer na vida daquele homem? Paulo escreve de forma clara e literal: o salário do pecado é a morte. Ele diz também que o pecado faz a separação entre homem e Deus. Quando Deus chega, algo acontece. Mas e quando estamos distante de Deus? E quando estamos longe do Senhor? Quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos caminhando para o caminho de morte. E o Senhor está dizendo para ele: a paralisia não é nada, o pecado destrói mais do que isso, a enfermidade não é nada, porque mesmo com a enfermidade você pode herdar a salvação e a vida eterna. Mesmo com a sua debilidade, a sua fraqueza, mesmo com a sua enfermidade, você pode alcançar a salvação e a vida eterna. Mas ele está dizendo: se viver uma vida de pecado, aí ele está falando, a morte virá sobre a sua vida. Jesus diz para ele: não peques mais, para que não lhe sobrevenha uma morte que é pior do que a situação que você estava vivendo. E quantas pessoas que estão vivendo uma morte: pastor, mas eu ainda estou viva fisicamente. Mas existem pessoas que estão mortas espiritualmente. Apostasia tomou conta dela. Ela já não acredita mais que nem ela mesma pode alcançar coisas maiores. Ela não acredita mais que num ambiente, um culto como esse, a situação dela pode mudar. Por quê? Porque para ela tanto fez e tanto faz se a presença está ou não. Mas eu quero dizer para você: não permita que a sua vida continue nesse estado. Não permita que a sua vida continue nessa situação. Não permita, sabe por quê? Olha aqui que 1 João capítulo 2 versículo 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Ele chega para limpar a tua vida. Ele chega para limpar. Ele chega para trazer vida. Ele chega para trazer a salvação. Ele chega para resgate. Aleluia. Olha o filho pródigo, o que ele diz em Lucas 15, 17 a 19. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Atitude, decisão, é isso que nós precisamos ter hoje. Uma atitude. Por quê, pastor? Porque Ele está aí para mudar a tua história, para te ajudar a ser livre do pecado, para te dar vida e vida com abundância, para a salvação da sua alma, para te dar vida eterna, para que você não pereça. Porque assim diz a palavra do Senhor: Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando que Ele foi enviado diante ao amor tão grande do Pai para conosco, para nós não ficarmos perecendo nesta terra, mas para nós termos vida e vida eterna com Ele. Em João capítulo 8, versículo 10, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Hoje nós temos esta oportunidade. Posicionamento, escolha. Ele está aqui para te ajudar, para te colocar de pé, para te levantar. Por que continuar dentro do sepulcro? Por que continuar à beira de um tanque esperando que alguém faça algo? Por que continuar diante dessa situação de uma morte espiritual, quando Ele chega para te dar vida e vida com abundância e mudar a tua história? Posicionamento, escolha, atitude, determinação, crer, fé. São palavras que certamente muitas pessoas entendem como algo motivacional. Não, mas eu quero que você entenda: a sua fé em Cristo Jesus pode mudar a situação que você está vivendo, só que ainda mais pode te levar à salvação e à vida eterna. E é o que aquele filho pródigo, ele decide naquele momento: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Hoje o Senhor te dá uma escolha, e você só continua nessa situação se você quiser, porque hoje o Senhor, Ele te dá esta oportunidade para você se levantar e voltar para a casa do Pai, para que então Ele possa mudar a situação que você está vivendo. Hoje Ele te dá essa oportunidade. Hoje você tem essa escolha. Você quer voltar para a casa do Pai? Então não deixa para amanhã. Levanta as suas mãos, se coloque de pé e agora, porque eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar para a casa do Pai. Você tem coragem? Você está determinado? É isso mesmo que você quer? Então vem aqui na frente para me orar por ti. Vem cá. Você não precisa mostrar para ninguém, somente para Ele, somente para Cristo. Somente você abrir a sua boca e falar: Senhor, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero ter vida e vida com abundância. Eu já não aguento mais a situação que eu estou vivendo. Em Ti, somente em Ti, somente o Senhor pode mudar a minha situação. Olha aí, já tem uma irmã chegando aqui na frente. Já tem alguém que entendeu